Olá! O mundo descarta aproximadamente um terço dos alimentos produzidos globalmente. Isso equivale a pouco mais de 1 bilhão de toneladas por ano. Por outro lado, e de acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. A perda e o desperdício de alimentos também geram impactos sociais, econômicos e ambientais. E esse é o nosso assunto de hoje no Preservar é Lei, que começa agora. As perdas e o desperdício de alimentos, além de aumentar a tragédia social da fome, trazem graves prejuízos ao meio ambiente. A cadeia de produção e distribuição de alimentos necessita de água, terra, adubos minerais, pesticidas, energia elétrica e combustíveis fósseis. O alimento que vai para o lixo enterra junto com ele todos esses recursos, o que provoca impactos nocivos na atmosfera e na biodiversidade. Segundo um estudo da Embrapa, o brasileiro joga fora quase 130 quilos de comida por ano, uma média de 41 quilos por pessoa. O desperdício de alimentos em restaurantes também é um problema global. Na tentativa de minimizar os impactos, uma lei federal autoriza empresas produtoras e fornecedoras de alimentos, incluídos aqueles in natura, produtos industrializados e refeições prontas, a doar excedentes não comercializados e ainda próprios ao consumo humano. O texto estabelece critérios de qualidade para os alimentos doados. Eles devem estar dentro do prazo de validade e nas condições de conservação especificadas pelo fabricante, não ter comprometidas sua integridade e segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua embalagem, e mantidas suas propriedades nutricionais, ainda que apresentem aspecto comercialmente indesejável. O objetivo é evitar desperdício e alimentar quem precisa. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Gustavo Chianca, que é representante da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e com Antônio Mioto, professor de Direito Constitucional. Sejam muito bem-vindos ao Preservar é Lei. Doutor Mioto, para começar, vamos entender uma coisa? A nova legislação, ela foca no desperdício ou também na perda de alimentos? Obrigado pela oportunidade, doutor Gustavo, Andréia. Veja só, a gente tem uma legislação que é recente, agora em 2020, a Lei 14.016, a mais nova legislação, digamos assim, a mais nova lei, que tenta dar uma solução para esse problema diria, da primeira parte, que seria o desperdício, que é essa questão, o desperdício é a perda deliberada, é o mau uso do recurso, deliberadamente. Vamos dizer assim, falar no popular, é fazer comida a mais, por exemplo, para sobrar. Isso está dentro da figura do desperdício. A perda já seriam as perdas, por exemplo, de falta de infraestrutura, de escoamento, você acaba perdendo não só alimentos, como outros itens também. Mas em relação aos alimentos, a gente tinha um problema que eu não sei se ficou totalmente resolvido com essa nova lei, que era a questão da responsabilização, por exemplo, de restaurantes. Eu sou de São Paulo, aqui em São Paulo nós temos grandes restaurantes conhecidos, que enfrentavam esse problema, porque queriam fazer doação de alimento, de comida pronta, que sobrava, e muitas vezes tinha receio de ser responsabilizado por um eventual dano que aquela comida pudesse causar, porque você vai falar assim, pô, mas se ele está dando a comida boa para consumo, como que ele pode ser responsabilizado? Bom, depois que saiu da porta do restaurante, em tese, ele não teria responsabilidade, mas não era isso que se observava. Então, você dá uma quentinha para um morador de rua, ele enfia, às vezes, muito dentro do carrinho que ele usa para catar papelão, qualquer coisa do tipo, ou na sacola, leva, aquele negócio acaba estragando, vai consumir depois, obviamente que vai fazer mal. E aí quem vai ser responsável é o restaurante. A lei, a 14.016/2020, tentou equacionar essa questão. Então, está dizendo com todas as letras que podem ser doados os alimentos, mas ela continua dizendo, olha, tem que ser doado em boas condições, dentro do prazo de validade, em condições de serem consumidos, claro, que não, eu não estou dizendo que está errado, claro que tem que ser assim, você não vai doar comida estragada, é evidente. Mas é que essa passagem, eu sei que é uma coisa que parece uma filigrana jurídica, mas a passagem de quem produz, sobrou, para quem vai consumir, ela às vezes é um pouquinho tormentosa. Bom, e agora a gente vai falar com o Gustavo Chianca, da FAO. Queria saber como equilibrar essa balança entre o que é desperdiçado e, por outro lado,
com tanta fome no mundo, né? Para quem passa fome, o que fazer? Como equilibrar isso, principalmente numa pandemia? Olá, Andréia. Olá, doutor Minhoto. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para a FAO estar aqui. Olha, essa questão de equilíbrio entre desperdício e fome é um tema muito difícil e muito importante. Existem muitos fatores. A fome é muito grande no mundo. São 821 milhões de pessoas no mundo que passam fome. O desperdício é muito grande. Quase um terço dos alimentos são desperdiçados. Isso significa que com o que se desperdiça de alimentos já se poderia alimentar toda a população no mundo que tem fome extrema. Mas isso não vem ao caso, porque muitas vezes se desperdiça num local e não se desperdiça no outro. Tem todo um problema de logística que é grave. Mas nós temos um problema local. Hoje, com a pandemia, cada vez mais nós temos notado gravíssimos problemas de fome, de desemprego, de uma situação em que as pessoas têm um alimento, mas não têm como acessar financeiramente, e cada vez mais a fome tem aumentado. Mas o desperdício também. Então, aí é uma forma de se equilibrar. Tem que ter políticas públicas específicas, leis, como o doutor Minhoto já explicou, de formas de doação, associações, ONGs, instituições que possam doar, conscientização da população, para que ela entenda que esse desperdício pode ser um fato de você não desperdiçar, baratear o alimento e, com isso, ter acesso à população que tem fome, políticas públicas, não é, de distribuição imediata de alimentos, tudo isso é muito importante. E logística. Logística é uma situação também de você ter políticas públicas para diminuir os alimentos. Campanha, não é, em relação ao desperdício de alimentos, tudo isso é muito importante nesse momento. Segundo a ONU, estima-se que 931 milhões de toneladas de alimentos, ou 17% do total de alimentos disponíveis aos consumidores em 2019, foram para o lixo das residências, varejo e restaurantes. Isso equivale a aproximadamente 23 milhões de caminhões de 40 toneladas carregados, o suficiente para dar a volta na Terra 7 vezes. A gente vai ouvir agora o depoimento da economista Luciana Quintão, da ONG Banco de Alimentos. No último ano, eles arrecadaram mais de 5 mil toneladas de alimentos em São Paulo. A ONG faz a ponte entre empresas e instituições sociais cadastradas. Vamos assistir. Por não querer ser conivente com tudo que eu não concordava, eu tive um diálogo interno, onde eu me perguntei se eu ia só ficar pensando ou se eu faria algo a respeito. Resolvi fundar, então, a ONG Banco de Alimentos. Quando eu pensei na ONG, eu já pensei que ela teria 3 pilares distintos, mas interligados. A ONG alimenta, ela educa e ela transforma. Mesmo em condições que possam não ser as ideais, eu posso dizer com muito orgulho, eu já doei mais de 7 milhões de quilos de comida. Fundei a ONG com o propósito de combater a fome e o desperdício de alimentos. Você pode nunca ter se atentado por não ser a sua realidade, mas ficar sem ter o que comer em quantidade e qualidade compromete a qualidade de vida, a dignidade e o futuro de milhões de pessoas. Eu queria saber o seguinte, é preciso cuidado na doação? Pois a empresa pode aí se prejudicar se o produto, por algum problema, causar aí danos até à saúde da pessoa que vai receber aquele alimento? Como é que funciona? Se não tiver esse tipo de cuidado, se você observar, até no próprio artigo 1º da lei da 14.016/2020, ela mesma fala que tudo bem, que pode doar e tal, que se doe, mas que tem que estar dentro do prazo de validade, a embalagem adequada, adequado para consumo, que é o óbvio. Mas, como eu disse, há riscos envolvendo no consumo desse alimento e que pode acabar se voltando para quem doa. Então, precisa tomar um pouco de cautela, um pouco de cuidado. Você que é comerciante, que tem restaurante, tem mercado, tem padaria, quando você for fazer essa doação, a minha opinião de quem é da área jurídica, mais seguro, menos arriscado você se valer de uma entidade que faça intermediação, uma entidade social que manipule esses alimentos, que receba-os e que garanta a integridade e faça a doação de uma maneira mais segura. Gustavo, como é que a gente faz para estimular? Qual que é o grande desafio, principalmente aí para a FAO, né, para concentrar esses esforços
e fazer com que haja união de forças no sentido de alimentar mais gente e desperdiçar menos, claro? Olha, é um desafio muito grande. A FAO, como é uma instituição que trabalha no mundo, ela procura entender e verificar quais são as melhores práticas existentes nos países. Quanto mais instituições envolvidas, mais segurança jurídica, mais segurança para esse alimento, quanto mais especializado se torna, não é? O dono de restaurante, muitas vezes, ele não é especializado em doar o alimento, mas outras associações são especializadas nisso, na forma de caridade, na forma de estar na ponta, de doar, de ser mais rápido, de educar, de ensinar. Então, isso é muito importante. Então, disseminar as boas práticas contra perdas e desperdícios de alimentos. Esse é o primeiro tema. As boas práticas existem de todas as formas. Nos Estados Unidos, existe uma grande rede de banco de alimentos em quase todas as cidades. Pequenas e médias, grandes, associações pequenas que distribuem. No Brasil é um pouco diferente, mas também já se começa a existir ONGs, instituições que fazem essas doações. Em Portugal, tem leis muito interessantes sobre perdas e desperdícios de alimentos e que foram efetivas para esses casos. Então, a primeira é disseminar essas boas práticas. A segunda é divulgar e poder sensibilizar a sociedade, as pessoas, para que elas entendam a importância de não se desperdiçar o alimento, da importância da doação, da importância de ajudar as pessoas que têm fome, porque é uma causa nobre, é uma causa da humanidade, é uma causa importante para a sociedade e para o nosso futuro. Não é? Perdas e desperdícios de alimentos, fome, não é só fome. Nós temos emissão de gás carbônico, nós temos desperdício de água, nós temos uma série de outros fatores que também influem e são importantes hoje no tema atual e na agenda de discussão no mundo. Gustavo, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um intervalo. O Preservar a Lei faz agora uma pequena pausa e a gente volta já. A gente está de volta com o Preservar a Lei e o assunto hoje é desperdício de alimentos. No Brasil, o desperdício anual por pessoa está em torno de 40 a 60 quilos de alimentos, em média, segundo as Nações Unidas. Vamos assistir agora a uma campanha da ONG WWF em parceria com a ONU e a Embrapa. Ela ilustra claramente o que acontece dentro da nossa própria casa em relação ao desperdício de alimentos. Vamos ver.
E a gente começa mais uma vez aqui com o Dr. Mioto. Eu queria saber o seguinte, a gente vai jogando aí sem perceber e no final vira um ciclo vicioso. A legislação ajuda na mudança cultural? Veja bem, não é querer justificar o aspecto jurídico, o direito faz parte da sociedade e tem que contribuir com uma sociedade cada vez melhor. Mas a legislação ela anda um pouco a reboque da sociedade, né? Tem um dito no direito que fala, né, ubi societas ibius, onde está a sociedade está o direito. Então, assim, a gente acaba, a lei é produzida muito em cima da demanda da sociedade. Tanto que tem uma outra expressão popular que fala, a lei pegou, a lei não pegou. Então, a lei ela está exprimindo o que a sociedade demanda. Então, uma lei como essa, se você pensar, uma lei boa, essa que apareceu agora, 14.016, é boa. Mas por que só em 2020 e por que só quando acontece uma pandemia? Então, nota-se que quando tem uma situação extrema, não precisamos fazer alguma coisa. Mas, na verdade, o doutor Gustavo até mencionou isso daí, a ideia da disseminação, de levar informação, de conscientizar, que é um trabalho de formiguinha e que não aparece, não é um trabalho que dá palanque, que dá para político. Então, talvez não se tenha tanto holofote nisso, mas é um trabalho extremamente importante. Em Goiânia, em Goiás também, a Universidade Federal de Goiás faz um trabalho com as merendeiras das escolas públicas de Goiás, para conscientizar na hora de fazer merenda, na hora de fazer comida, não desperdiçar. Esse trabalho tinha que ser multiplicado, tinha que ser disseminado. Aí vai aparecer na legislação, aí vão surgir leis que protejam isso. Sem a demanda da necessidade, fica difícil. Bom, Gustavo, aí em tempos ainda de pandemia, tem aí um impacto social e o reaproveitamento de alimentos acaba ajudando a população a reduzir custos? Claro, né? Sim, claro, reaproveitamento. E a gente não falou da tecnologia, né? A tecnologia é muito importante. Quanto mais tecnologia, mais formas a gente tem de não desperdiçar o alimento. Então, mesmo tecnologias simples de transformação, reutilização, uso diferenciado, novas receitas, novas formas de você consumir o alimento, são formas muito importantes de você também evitar o desperdício. Outra forma, né, que é hoje em dia muito discutido, o que a gente chama de circuito curto, ou seja, você valorizar a produção local. A produção local faz com que o alimento circule menos, gaste menos tempo para chegar até você, seja mais fresco, ele está próximo, ele é de alguém que talvez você conheça ou conhece a procedência desse alimento, ele faz que você também crie uma rede de solidariedade àquele agricultor ou àquela agricultora que produz aquele alimento. Isso faz também que você possa ajudar a diminuir os desperdícios. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, se a perda e o desperdício de alimentos fossem um país, ele seria a terceira maior fonte de gases do efeito estufa. Bom, e essa pergunta vai direto para o Gustavo. Por que o desperdício acaba resultando no aumento do efeito estufa? Para você produzir alimentos, você utiliza recursos naturais, terra, água, produtos químicos, produtos orgânicos, não é? Você utiliza combustível, elementos fósseis, tudo isso são elementos em que você produz CO2. Além disso, né, de você produzir esse alimento para o seu consumo ou para o consumo da população, é excelente. Mas quando você desperdiça isso, você desperdiçou todo esse material que você usou, além de desperdiçar todo esse material fóssil e outras coisas que foram para a atmosfera, esse alimento ele apodrece. Esse alimento ele se transforma em gás carbônico, né? Em CO2. Ele vai para a atmosfera. Gases de efeito estufa, metano e outros gases nocivos à atmosfera. O que se estima hoje é que 1,5 gigatoneladas de CO2 vão para a atmosfera. Isso é muito, muito, muito importante. Então, como nós já dissemos, não é? O desperdício de alimentos não é só a fome, é econômico, é ambiental e tem outros riscos enormes. Bom, e agora o doutor Mioto, queria saber, essa lei resolve todos os problemas do desperdício ou serão necessárias outras normas, outras leis? O que é preciso fazer? Olha, a lei,
É o que eu digo, essa lei é uma lei boa, não estou dizendo que uma lei não seja boa, é boa. A 14.016 de 2020, ela veio regulamentar uma determinada situação. Mas, assim, eu não vejo muitas saídas simplesmente editando leis. Olha, precisamos fazer uma lei melhor. Então, assim, não me parece que editando novas leis que sejam mais elaboradas, você vai ter uma proteção maior. Já está se tratando do problema. Dentro tem uma área que é uma área de risco, como eu disse, que é essa questão de você evitar ao comerciante, o restaurante, o mercado, a padaria, não fazer a doação diretamente àquela pessoa necessitada. É um risco que está se correndo. Isso já está equacionado pela lei, vamos dizer assim. Mas sempre haverá um risco de que tenha uma ONG que não tenha consciência, que não trate aquilo bem, isso é um outro departamento. Uma lei que seja melhor, que vá tratar disso de uma maneira mais específica, eu sinceramente não consigo ver. Eu acho que, e mais uma vez, não estou querendo justificar a parte jurídica, dizer que nós não temos nada a ver com isso. Claro que não. Fazemos parte da sociedade e temos que contribuir com a sociedade melhor. Mas eu acho que nós temos um aspecto cultural muito importante para ser revertido. Desperdiçar alimento é feio, perder alimento é feio, desperdiçar água, desperdiçar material de construção, isso é feio, é coisa de gente atrasada. Nós precisamos colocar nós mesmos, pintar um quadro mais avançado, mais evoluído. E agora uma pergunta para os dois. É preciso fazer uma revolução no consumo? Quem começa? Gustavo? Eu queria rapidamente, não estou discordando do Dr. Minhoto, mas o trabalho jurídico é muito importante. É uma multitude de temas. Essa lei 14.016 foi uma lei que destravou muitos problemas no Brasil. Nós não podemos não reconhecer, e o doutor Minhoto reconheceu isso. Nós reconhecemos que destravou muita coisa. Então, é uma multitude. Não é um problema só jurídico, mas é cultural, mas que deve envolver todos os setores da sociedade. Agora, desperdiçar alimentos é um problema cultural. Nós temos que passar, como vamos usar do Dr. Minhoto, o cinto de segurança, né? Passar a entender que nós temos que consumir de forma responsável, né? De forma para o futuro do nosso planeta, para o futuro da nossa vida, para o futuro das nossas gerações, pensar mais no local, né? Tentar reverter a ideia de que o alimento tem que ser longe, pode ser próximo, pode gerar uma economia local, pode ser um alimento que se desperdice menos. Então, tudo isso é um futuro de um trabalho muito grande, que não é só de uma geração, que não é só de uma instituição, mas é de toda a sociedade, para que ela comece, não é, a repensar seus padrões e sua forma de vida. Doutor Minhoto? Eu acho, como eu disse, né, o desperdício, um conjunto de coisas, né? Você trabalha muitos elementos. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu falo muito da realidade que eu vivo aqui, né? Você tem uma verdadeira luta, por exemplo, você conscientizar as pessoas a não lavar calçada. Você vai, especialmente em periferias, é muito comum, de pessoas que colocam caixa d'água na sua casa, é um status. Se for um bairro pobre, é um status. Você tem uma caixa d'água muito grande, 5.000 litros. Tem gente que coloca verdadeiras piscinas em cima da casa, lava carro, lava calçada, faz questão de dizer, eu pago, eu uso, eu não estou nem aí. Você reverter isso é difícil. O uso racional dos recursos que você tem é um elemento do sucesso. Pessoas bem-sucedidas usam racionalmente os recursos que têm. Eu estou falando tempo, estou falando energia, falando disposição. Tudo isso, cada um de nós usou nas suas vidas. É elemento de sucesso. Você vai para países avançados, não tem essa oferta de comida que nós temos aqui. A gente estranha. Pô, mas como é que não sobrou? Como é que não ficou sobrando coisas? Eu fui para o Japão, pai, em 2017 estive no Japão, eles simplesmente não admitem perder fruta, por exemplo, eles têm muito problema com produção de fruta, eles vendem metade de uma banana dentro de um potinho assim com papel filme em cima. Para nós pode ser um exagero, ok, não precisamos chegar a tanto, mas também não precisa jogar fora do jeito que a gente joga, desperdiçar da maneira que a gente desperdiça. E a gente vai reverter isso. Repito, a parte jurídica é importante, o puxão de orelha do Gustavo eu aceito de bom grado, o Gustavo está certo, mas assim, eu procuro ser bem comedido no papel de cada um, senão a gente fica achando que uma lei vai mudar a realidade do país. Não é assim. O que muda realmente é as pessoas se conscientizarem daquilo. Como eu dei o exemplo do cinto de segurança. Eu sou um otimista, eu acho que o Brasil está melhor, estamos desperdiçando menos. Eu tenho 2 filhos adolescentes, eles já falam em separação de lixo, por exemplo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles falam em não desperdiçar, como se fosse a coisa mais normal do mundo.
que na minha geração já não existia. Então, assim, eu sou um otimista, acho que nós estamos avançando. E quem sabe seja, vamos dizer assim, entre aspas, um lado bom da pandemia. As pessoas estão vendo que, olha, não tá, a água pode acabar, a comida tem gente que não tem, vamos ajudar. Isso é um aspecto positivo e eu acho que nós estamos no caminho da mudança. Estamos seguindo em frente. É que mudar uma sociedade não é fácil, mudar uma mentalidade não é fácil, mas nós estamos no caminho. É isso aí. Gente, agradeço muito a participação de vocês. O programa terminou e o Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e no nosso canal no YouTube. Até a próxima.